Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor William e hoje nós teremos uma aula sobre o emprego dos porquês. Isso mesmo. Essa velha pergunta que muitos alunos me questionam, querendo saber qual a diferença, como escrever cada um deles, e isso gera uma confusão. Essa confusão hoje eu vou resolver para vocês. E a confusão começa porque todos esses porquês que vocês estão vendo aí na tela, eles têm a mesma pronúncia, porque praticamente não existe muita diferença na hora de falar. Mas na hora de escrever, são 4 diferenças que eu vou ensinar para vocês hoje. Então vamos lá. Antes de começar o vídeo, peço para vocês se inscreverem no canal, peço para vocês curtirem, comentarem se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, se vocês quiserem fazer uma sugestão. E compartilhem esse vídeo com familiares e com pessoas que talvez tenham essa mesma dúvida. Vamos lá, pessoal? Então, primeiramente, o porquê separado e sem acento. Ele é feito em início de perguntas e em perguntas indiretas. Vamos lá. O que é pergunta indireta, professor? Eu vou explicar aqui. A pergunta direta é aquela pergunta normal. Por que ela não veio, por exemplo? Já a indireta, ela é uma pergunta, mas sem ponto de pergunta. Porque você, de certa forma, quer saber o que aconteceu. Só que você não precisa colocar ponto de pergunta nessa frase. Por exemplo, eu gostaria de saber por que ela não veio. Você está perguntando para a pessoa por que ela não veio, mas você não está fazendo uma pergunta direta. Por isso, ambos os porquês do direto e da indireta, eles são separados e sem acento. Vamos lá? Agora as respostas, pessoal. O porquê para respostas ele é junto e sem acento. E ele é uma conjunção. O que é conjunção, professor? Conjunção é uma palavrinha que junta duas frases. Como, por exemplo, nessa frase aqui. Ela não veio porque está numa consulta. A primeira frase é ela não veio. E a segunda é porque está numa consulta. Certo? Isso a gente chama de orações. A primeira oração e a segunda oração. E essa oração ela está com uma conjunção explicativa, que inclusive pode ser substituída pelo pois, por exemplo. Então, ela não veio pois está numa consulta. Ela não veio porque está numa consulta. Então, também essa é uma dica. Se você substituir por pois, esse porquê ele é junto e sem acento, tá bom? Nós temos também o porquê separado e com acento. Esse é fácil, é para final de perguntas. Por exemplo, ela não veio por quê? Notem que tem uma vírgula ali. Não é obrigatório colocar essa vírgula, tá bom? Mas percebam que esse porquê ele tem uma entonação de voz diferente. Ela não veio por quê? E antes era assim. Por que ela não veio? Notem que a forma com que eu falo porquê ela é mais branda nessa pergunta direta e na indireta também. Gostaria de saber por que ela não veio. Já aqui tem um porquê mais forte, um o que mais forte. Ela não veio por quê? Perceberam que tem uma pequena diferença, então por isso que tem acento. Já o porquê, tudo junto e com acento, ele é um substantivo, né? Ele não é uma conjunção, ele não é um pronome interrogativo. Ele pode ser usado em perguntas, em respostas, tanto faz. Então esse negócio de perguntas e respostas não importa para esse tipo de porquê. Ele é usado para os dois. E sempre, uma dica, né? Sempre ele possui um artigo que o acompanha, que é o, ou os, um ou uns. Ou porquê, os porquês, um porquê ou uns porquês. Ele também pode ser substituído por o motivo ou a razão, porque ele é um substantivo, e os substantivos eles podem ser substituídos por outras palavras sem perda de sentido. Tá? Por exemplo, quero saber o motivo dela não ter vindo. Quero saber a razão dela não ter vindo. Quero saber o porquê dela não ter vindo. Perceberam? Que é a mesma coisa a frase. E esse porquê, ele tem o junto dele, da mesma forma que razão e motivo também tem um artigo, né? E ele é junto e com acento. Vamos colocar agora uma pergunta, para vocês verem que em pergunta também pode ter esse porquê junto e com acento. Você poderia me dizer um porquê para ela ter vindo? Para ela não ter vindo? Então percebam que esse tem o e o porquê junto com acento, certo? Então também vai para a pergunta ou também vai para a resposta, tanto faz, tá bom?
Bom, antes da atividade, vamos resumir. O porquê junto e com acento, ele sempre tem o O junto dele, né? O porquê, ou um porquê. O porquê com acento separado é para final de perguntas. O porquê separado sem acento para início de perguntas. E o porquê junto sem acento é para respostas. Então agora nós temos uma atividade para vocês resolverem aqui. Vamos lá? Vamos ver se vocês entenderam. Complete com os tipos de porquê. Qual é o porquê dessa atitude? Apenas perguntei o porquê ela estava chateada, por que dirigir embriagado, o condutor foi multado pelo policial e ontem houve uma greve de professores. Você sabe por quê? Então, agora pausem o vídeo, pense na resposta e daqui a pouco eu vou falar. Muito bem, pessoal. Agora eu vou falar qual é a resposta. Na número 1, pode perceber que tem o O, então nós temos, obviamente, um porquê junto e com acento. A número 2, vocês podem ver que esse porquê é uma pergunta indireta. Apenas perguntei por que ela estava chateada. Na número 3, então, portanto, na número 2 vai um porquê separado e sem acento. Na número 3 é uma explicação, por mais que esteja no início da frase. Então, esse é o porquê junto e com acento. E no número 4, você tem uma pergunta no final da frase, então é separado e com acento. A resposta correta é a letra B. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Mandem mais sugestões para novos vídeos. É um prazer ter vocês aqui assistindo. Valeu? Se inscrevam, curtam o vídeo e comentem se vocês quiserem. Um abraço. Valeu!